Salve, salve, meu vencedor e minha vencedora. Vamos que vamos para cima hoje, fazendo correção de uma redação aqui, dando dicas e etc. para a Polícia Civil do Pará. Prova essa que está aí incomodando muita gente está com dúvida e etc. Bem, e nessa aula de hoje, feita para o curso Premium de Correção, eu quero trazer os principais aspectos que eu trabalharia mediante a coletânea, mediante aquilo que está sendo cobrado no enunciado. Beleza? Vamos observar certinho como que poderia ser feita essa redação e vamos para cima que eu tenho certeza que você vai arrebentar. Beleza? Pega o bizu e vem comigo. Ó, Polícia Civil do Pará, vamos ver como é que funciona aqui. A coletânea, ela estava destinando com algumas características. E aí vamos pontuar as características, ó. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas quando comparadas com regiões ao seu redor, que acontecem principalmente nas grandes cidades. Então, grandes cidades, eu já vou até inclusive pegar aqui um sinônimo, né? Ó, grandes centros urbanos, tá? Ok? Então, centros urbanos. Por esse motivo, esse fenômeno climático também é chamado de ilha de calor urbano. Ó, até ficou certinho ali, né? Só ocorre porque quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos, o calor tende a se acumular devido à dificuldade de dissipar. Problemas ambientais. Ó, problemas ambientais. Antes mesmo de ver a coletânea, já vou destacar aqui, ó. Vou até pegar outra cor. Já vou destacar aqui o artigo. Qual que é o artigo que fala meio ambiente, galera? 225 da Constituição Federal. Antes mesmo de saber o que vai cobrar só por meio da coletânea, eu já posso pensar, pô, tô falando de ilha de calor, tô falando o que acontece nos grandes centros urbanos, e quando acontece isso aí, porque teoricamente teve uma representação de meio ambiente, etc., desfavorável. Quando se destrói o meio ambiente, a primeira representação a ser sentida é o grande centro urbano, que quase não tem, inclusive, né, árvore, etc., não é arborizado, etc. Então eu penso, se for partir para a área de problemas ambientais, chegando até os grandes centros urbanos, eu vou trabalhar com o artigo 225, porque ele fala que todos os indivíduos necessitam ter o meio ambiente de forma equilibrada, ok? Mas deixa ele lá de reserva, isso é só para reserva, é porque eu preciso ir montando antes mesmo de ver o que está sendo cobrado na minha proposta. Senão lá na hora eu vou ficar perdido e de repente eu até esqueço o que ele falou anteriormente, beleza? Então esse é o bizu fortíssimo, tá? Agora vamos ver. Com base na coletânea e nos conhecimentos sobre o tema de um interesse dissertativo argumentativo, coloca em discussão a questão das ilhas de calor no Brasil, legal, bem como expõe as causas para o seu surgimento. Em seguida, evidencia consequências, por fim, propõe medidas que diminuem a informação. Cara, muito top, proposta de redação bem bacana, eu vou usar aqui embaixo para a gente poder falar dela. Positivo? Vamos ver o que poderia ser trabalhado nessa redação? Vamos lá, vou trocar aqui a cor só para a gente poder ir pegando o bizu. Ó, no que se refere às ilhas de calor, a gente já sabe o que se trata aqui, né? São zonas elevadas de temperatura, ok? Então a gente pode analisar que são zonas que acontecem nos centros urbanos aí, né, nas grandes cidades, etc. E é chamado por isso porque os raios solares eles arrebentam. O cara igual eu aqui tá destruído, fica destruído, né? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui está falando, ó, causas para o seu surgimento. Bem, primeira causa é o desmatamento para a construção desses centros urbanos e etc. Né? Destrói o meio ambiente daquele local. Mas está falando de causas, correto? Então pode ser desmatamento e a falta de conscientização.
ok? Sobre o quanto é prejudicial. Por exemplo, o uso de carro que não é compartilhado, o uso de carro, por exemplo, meio de transporte particular, por exemplo. Ele tem um negócio chamado dióxido de carbono, tá? De carbono. Ele tem um monóxido também, mas enfim, esse dióxido aqui arrebenta, por exemplo, tá? Esse desmatamento aqui, ele acontece também pelo fato das grandes empresas poluidoras, né? Indústrias, e empresas poluidoras. Empresas que são esse meio ambiente aí, beleza? Dá para falar de vários fatores e eu trabalharia com isso aí. Se quiser usar uma citação, eu usaria aqui, galera, eu juro, eu tô criando isso aqui, tipo, olhando para a proposta e vendo que eu posso trabalhar. Eu não tenho material aqui em volta para poder olhar, senão é muito trairagem para vocês. Ah não, porque aí não, se for para fazer dessa forma, é melhor pegar aqui, entra no Google, pronto, já era, né? Então, assim, isso aqui é de conhecimento prévio, ok? Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que lá na hora não vai ter como você ter o Google para pesquisar. Então é bom que você treine aí, já que principalmente esse vídeo aqui é destinado ao curso Correção Prêmio, você treine sem estar olhando, porque se você estiver olhando, você está roubando, ok? Então, por exemplo, eu vou usar aqui agora a Revolução Industrial. Mas por que eu vou usar a Revolução Industrial? Eu vou usar como base para falar que a representação climática, as grandes empresas, indústrias, elas favoreceram os maquinários estes que prejudicam o ar, que prejudicam a saúde do indivíduo e, consequentemente, destrói os grandes centros urbanos aí, destrói a nossa camada de ozônio, entre outras coisas, beleza? Então, é tudo de cabeção aqui, ok? Em relação às causas, vamos lá, pega o bizu. Então, eu usaria revolução industrial, e, cara, hoje a gente tem também algumas perspectivas. Por exemplo, aqui que falando de causa e consequência. Depois, surgiram evidências e consequências, propõem medidas, tá vendo? Deixa eu trocar de cor aqui. Medidas. Trocar de cor aqui, medidas. Eu acho que tem que ter projetos, por exemplo, gente, é exemplo, viu? Eu estou ensinando a fazer um brainstorm desses temas. Então, assim, é nada obrigatório, ok? Então, projetos pelo WWF Brasil ou Greenpeace. Eu acho que tem que ter uma maior fiscalização dos órgãos competentes aí, tá? Tem um Z aí, gente, aqui no couro, mas tem fiscalização. Eu acho que tem que ter aqui, eu coloquei falta de conscientização. Obviamente, eu tenho que trabalhar com a ideia de altruísmo. O que é altruísmo, Purim? Altruísmo, galera, é um pensamento a longo prazo. Hoje eu faço e está tudo maravilhoso. Hoje eu invisto, hoje eu tenho meu carro particular, hoje o que importa para mim é o que eu posso fazer para mim e que se lasque tudo. Mas no futuro pode ser que exista um problema relacionado a isso. Entendeu? Então, por exemplo, a gente constrói, a gente destrói e isso no futuro pode trazer algo que é negativo, que é o que a gente tem visto, né? Cada vez mais nós temos aí representação de calor mais evidenciado, né? Nós temos aí premissas que até tem aquele... cara, tem uma reunião que eles fazem, né? Anual, alguma coisa nesse sentido aí, para tratar justamente do princípio de sustentabilidade, entre outras coisas. Esse tema, ele tem que estar meio que envolvido a indústria, má fiscalização, falta de altruísmo e um pouco ali uma pegada de destruição do meio ambiente. Tá bom? Ele tem que estar mais ou menos nessa... Porque é justamente por causa dos grandes centros urbanos, pela poluição, entre outras coisas. Então não vai ter como
dissociar essa ideia não, beleza? Agora vamos colocar aqui as consequências que poderiam ser trabalhadas, vamos lá. Ó, vamos colocar consequências aqui, já que nós temos a cáustica no roxo aqui. Então, as consequências eu vou colocar aqui dentro desse quadradinho aqui, ó. Tá bom? Ó, eu acredito que doenças irão surgir por meio desse calor excessivo, tá bom? Eu acredito, como tem a falta de conscientização, sei o que, meio de transporte ali ineficiente e etc. Eu acho que a tendência aí, ó, como consequência, né, é a piora, né, é uma negação, eu vou até colocar barra, alienação. O indivíduo acaba que, às vezes, ele não, sei lá, se ele não sabe, se ele não quer saber, então é uma consequência, torna ainda mais alienado o indivíduo, tá? Então, acho que esse também é um problema. Outro problema que eu vejo é o pouco investimento que isso vai trazer, né? Porque ninguém vai falar para parar de ter empresas, indústrias, meio de transporte, etc. Então, uma das consequências aí é a perspectiva da não ter aquela dignidade, qualidade de vida. Usaria aqui, usaria o artigo 3º da Constituição Federal. Beleza? CF/88. Ok? E como a gente está falando dos grandes centros urbanos, eu até vou deixar aqui, vou até colocar como causa, tá? Mas vamos colocar de uma cor diferente, vou colocar de rosa aqui, sem preconceito com rosa, né? Então vou colocar aqui, ó, para esse aqui, ó, eu acredito que nesse caso, eu estou sempre tentando fazer isso, gente, colocando artigo, mesmo sabendo que é uma prova da PCPA, mas eu estou tentando colocar algo que se relaciona também a pensador, cara. Porque eu sei que vai ter aluno que lá na hora vai querer colocar um filósofo, sociólogo, etc. Não tem como, infelizmente. Tá? Então, enfim, eu vou colocar aqui uma citação de Zygmunt Bauman, que ele fala que existe uma relação líquida na sociedade. O que é uma relação líquida? Eu não me preocupo com o dia de amanhã, eu não me preocupo em querer melhorar. Eu só me preocupo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu olho ali para mim mesmo e que os outros se lasquem. Relação líquida. Não tem firmeza nas ações e etc. Então eu vou usar aqui Zygmunt Bauman. Tá? E para finalizar, eu vou usar aqui, já que é para sugerir medidas e etc., a ONU. A ONU, eu acredito que ela pode trabalhar de forma direta nessa perspectiva, fazer alianças, fazer projetos e etc. para combater o aumento dessas ilhas de calor. Tá bom? Então eu vou colocar os dois aqui, esse sprintem e etc. para fazer a redação. Caso já tenham feito essa redação, então pelo menos para fazer uma análise, ficou pelo menos um pouquinho sobre a mesma perspectiva que eu escrevi. Beleza? Vem comigo então. Então eu usaria Zygmunt, acho que é assim que escreve, tá? Zygmunt, faltou um aqui, ó. Não, deixa eu apagar, esse tempo ficou horroroso, olha a minha cara. Vamos lá, ficou assim, ó. Zygmunt, assim, ó, Zygmunt Bauman. Aí vocês me perdoem se eu estiver escrevendo uma coisa errada, porque enfim, né? E a última citação aqui que eu usaria, alguém para ajudar, etc., a Organização das Nações Unidas. Beleza? Então tá aí, isso seria o meu brainstorm, né? Minha tempestade de ideias, aquilo que eu usaria para esse tipo de redação. Deixa eu te contar, tem que estar preparado para isso. Não só para a prova da PC do Pará, não só, mas para todos os concursos de carreiras policiais que dizem que pode cair em meio ambiente. Pode vir. CESP fala que pode vir cair, pode vir ser relacionado a isso, entre outras coisas. Valeu? Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, enfim, e que você possa utilizar mais ou menos na mesma perspectiva. Lembrando que tudo é possível desde que você consiga sustentar, afirmar, solucionar e etc. Ok? Não se preocupe, apenas vá lá e responda o que vai estar sendo cobrado. Se for um texto assim, show. Se for um texto mais expositivo, com maior característica da área de direito, show também. Inclusive, é sua área de atuação. Acredito que você ainda sairá melhor se fosse, por exemplo, falar sobre inquérito policial. Não é verdade? Porque já é a sua área de atuação.
Beleza? Então pega o bizu e vamos juntinhos. Não se esqueça, nós somos Tim Curiri. Tudo nosso, nada deles. Pra cima.